E no cenário internacional, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é acusado de ter sido comandante-chefe da invasão ao Capitólio. No segundo dia de julgamento de impeachment, os democratas refizeram a trajetória de acusações feitas por Trump contra o sistema eleitoral, que levaram milhares a protestos e violência. Sobre isso, então, converso agora com Manuel Furriela, professor e coordenador do curso de Relações Internacionais da FMU. Bom dia, professor. Bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia. Bom, professor, é o seguinte, uma das cenas que foram colocadas ontem durante o julgamento ali no Congresso é que os apoiadores de Donald Trump buscavam o então vice-presidente Mike Pence e a presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi, com o intuito de matá-los. Tá? Essa acusação aposta na sensibilização dos parlamentares, que são, ao mesmo tempo, juízes e vítimas do ataque? Realmente é uma acusação grave. Infelizmente, nós temos aí certeza de que parte dos manifestantes que invadiram o Capitólio, eles tinham ali uma postura agressiva, tinham objetivos que não eram aceitos, não podem ser aceitos pela sociedade, tanto ao invadirem o prédio do Capitólio, como ao depredarem certos itens, certos bens dentro daquele imóvel, tanto por conta também de perseguirem os parlamentares e muitos deles com objetivos ainda piores, objetivos de levar, de assassinar, de buscar a morte de alguns representantes, por exemplo, do vice-presidente. Isso é totalmente inadmissível, né? A gente concorda com visões diferentes dentro da sociedade. Isso faz parte de qualquer democracia. As pessoas têm direito, inclusive, de se manifestar, expressar suas vontades, expressar suas insatisfações. Mas é inadmissível que o objetivo de qualquer grupo, mesmo que fosse só de um indivíduo, seja, né, o de assassinar qualquer pessoa e aí, no caso, assassinar o vice-presidente. Isso é totalmente inadmissível. Isso foi exposto durante o julgamento, o processo de julgamento, as alegações que estão sendo apresentadas contra Donald Trump. A gente não pode aceitar que objetivos como esse sejam, né, aceitos. As autoridades policiais, elas têm que investigar e a justiça tem, né, que efetivamente mostrar sua força com relação aos manifestantes que se excederam ou que tentaram chegar a objetivos graves como esses que você mencionou. Agora, o que nós precisamos, né, é desligar esses objetivos que manifestantes agressivos, irresponsáveis como esses têm, com relação a outros que livremente expressaram sua vontade ou suas visões de forma respeitosa, de forma democrática. Então, isso tem que ser separado. E também, nós não podemos ligar diretamente esses manifestantes com esses objetivos com o ex-presidente Donald Trump. A gente não pode fazer uma associação direta entre uma coisa e outra. Pessoas que têm objetivos torpes, objetivos que são indesejados pela sociedade, elas têm que responder sim pelo que fizeram. Agora, são todos adultos e não podem alegar que tomaram esse tipo de decisão porque foram incentivados ou estimulados. Eu acho que aí a gente começa a fugir um pouco do foco e da responsabilização que esses manifestantes irresponsáveis, eles têm perante a sociedade e têm que responder perante a justiça. Professor, e esse processo de impeachment acontece um ano depois de Donald Trump ter sido absolvido das acusações de abuso de poder e obstrução ao Congresso. Agora, a acusação é essa, né, de incitar a invasão no Capitólio. É um argumento forte na sua avaliação para consagrar o impeachment do ex-presidente Donald Trump? A primeira análise, né, que caberia nesse processo, ela já foi superada, porque os parlamentares decidiram que não é inconstitucional a continuidade de um processo de impeachment contra uma autoridade que já não está no governo. Então, houve já esse entendimento. Até mesmo porque, pelo argumento desses que entendem que é possível, né, a continuidade do processo,
eles entendem que para poder completar qualquer tipo de responsabilização pela autoridade ou pela autoridade, há necessidade, primeiramente, do impeachment e depois, né, vem uma segunda etapa, uma votação em separado, né, de cassação de direitos políticos, de suspensão, enfim, né, dos direitos políticos de Donald Trump. Uma coisa não tem como caminhar sem a outra. Então, esse foi o argumento. Essa questão está superada. Agora, o que tem que ser analisado é até que ponto aquele discurso inflamado de Donald Trump significou a invasão do Capitólio, está relacionado, ou seria uma atitude irresponsável, uma atitude inaceitável a ser praticada, né, por um presidente da República. Essa análise que tem que ser feita. Se a gente pegar o discurso dele, você vai encontrar vários níveis, né, vários níveis de análise. Primeiro, mais agressivo, insuflando os seus apoiadores, né, indicando o Capitólio como destino, né, de que eles deveriam tomar na continuidade da manifestação, mas, por outro lado, nesse mesmo discurso, nós encontramos em alguns outros pontos, né, uma indicação de que tem que se seguir a justiça, cumprir a lei, que as manifestações têm que ser pacíficas. Isso no mesmo discurso, né? Então, até que ponto seria inaceitável um discurso desse nível e até que ponto a gente pode relacionar com a invasão do Capitólio, já que ela aconteceu logo na sequência, logo no término, né, do discurso de Donald Trump. Isso que vai ter que ser pesado. Como boa parte dessa análise é política, a gente não vai poder dissociar de um sentimento desse novo legislativo que mudou um pouco de perfil, né? Então, nós temos aí deputados e senadores, né, no caso, principalmente senadores, que mudaram um pouco de perfil e que são de um perfil mais ligado a visões de centro e menos ligado a visões de direita. Então, houve, sim, né, uma mudança nesse último processo eleitoral. Eu acredito que a análise vai levar a uma maioria indicando que o discurso, né, do Donald Trump era inaceitável e de que levaria, sim, a responsabilização pelo impeachment, né? Mas eu não acredito que vai se chegar na maioria dos 2/3 necessários para aprovação. Isso eu não acredito. Mas, sim, há uma visão muito crítica a essa postura que ele apresentou. Mas disso a levar a continuidade, a aprovação do impeachment, eu acredito que a distância é muito grande e que isso não vai acontecer. Professor, e existem outras pastas que estão sendo discutidas no Congresso americano, como o pacote de socorro econômico. Como que os republicanos estão vendo essa pauta de impeachment? É uma página que eles querem virar logo ou eles também têm algum interesse em discorrer desse assunto? Eu acredito que há um sentimento geral de que essa pauta ela tem que ser a do impeachment votado o quanto antes, né? Para o governo do Joe Biden é necessário, ele tem uma série de medidas, você mencionou aí a de recuperação econômica, mas existem outras, inclusive de âmbito internacional, que necessitam ser aprovadas, já que, né, o projeto que foi eleito, o projeto do Joe Biden, é um projeto muito diferente do anterior, do Donald Trump. Então agora, após a sua eleição, ele vai ter que levar a cabo. E há uma necessidade, em função principalmente do grande poder que tem o legislativo americano, de que as pautas sejam votadas lá. Então, as principais decisões a serem tomadas pelo governo Joe Biden passam necessariamente, né, pelo poder legislativo. E também por parte dos republicanos, né? Já há um sentimento por parte dos principais senadores republicanos de que essa questão de Donald Trump ela traz desgaste ao partido e que precisa ser superado o quanto antes. Como eu mencionei, provavelmente, né, a votação não levará ao impeachment, porque eles não terão, os senadores não terão os votos, não haverá os votos necessários para o afastamento de Donald Trump, para a aprovação do impeachment, do impedimento. Mas a votação o quanto antes traz um ponto final nessa questão, né? A partir do momento que você tem um resultado, seja ele qual for, a definição está posta. Para os republicanos é um ponto de desgaste. O assunto continua na mídia, é um assunto que veio já trazido do ano passado e que continua
né, sendo discutido. Então, sim, os republicanos também têm todo o interesse que esse processo acabe o quanto antes e o assunto seja superado, independentemente do resultado que venha a acontecer. É óbvio que a maior parte deles deseja a absolvição de Donald Trump, né? Você tem um grupo minoritário que provavelmente votará a favor, mas, de qualquer forma, é importante uma resolução o quanto antes, tanto para os republicanos poderem se reorganizar nos futuros pleitos, principalmente para daqui 4 anos a presidência da República, quanto para os democratas para poderem conduzir as agendas, as pautas do governo Joe Biden. Professor, e a absolvição de Trump seria bom para os democratas? Eu acredito que não, né? Por quê? Por 2 motivos. O primeiro é que Donald Trump tem condições, pelo menos pelo que a gente visualiza hoje, de ser candidato novamente daqui 4 anos. E ele teve uma quantidade muito representativa de votos no ano passado, mesmo saindo derrotado. Então, ele tem um capital político. Houve esse desgaste, principalmente no episódio que você mencionou do Capitólio, mas ele tem um capital político muito grande. Então, ele é um candidato, um potencial candidato, mesmo com idade avançada, daqui 4 anos. Então, para os democratas, o ideal seria essa aprovação desse impeachment, para não tê-lo como candidato daqui 4 anos. Essa é uma das análises. E a outra é para trazer um desgaste maior ainda à sua imagem. Donald Trump ele já informou que, independentemente de ser ou não candidato ou de continuar do governo, ele vai buscar a implementação dos seus ideais. Então, ele vai ser uma figura política, pelo menos é o que ele desenhou, de destaque, né, mesmo com todo o desgaste que sofreu nesse episódio do Capitólio, ele vai continuar sendo uma figura política representativa. Então, com a aprovação do impeachment, você tira do páreo ele como candidato, que depois vai ter a segunda votação, que a chance é grande, né, da cassação dos direitos políticos, porque há necessidade só de maioria simples, e, por outro lado, um desgaste mais forte da sua imagem, para que ele não tenha uma participação na política nacional relevante daqui para frente. Então, sim, é uma pauta importante, não é só um ensaio, não. É o que eles buscam, é o impeachment que os democratas objetivam nesse momento. Agora, professor, para a gente finalizar, né, esse julgamento ele deve se estender provavelmente durante o final de semana. E o que acontece daqui para frente quando nós teremos uma expectativa para um desfecho? É no final de semana, é na próxima semana? O processo, a gente tem algumas experiências anteriores, né, inclusive com o próprio Donald Trump. O processo demorou menos de um mês. Nesta etapa, já com o Senado, o que é mais importante? Na Câmara, basicamente, é receber e autorizar o prosseguimento. É no Senado onde efetivamente a gente tem os principais debates, análise de provas, discussões como essa que você mencionou, né, uma grave acusações sobre os manifestantes com objetivos de assassinar o vice-presidente, né? Então, todas essas alegações, todos esses papéis desempenhados pelos manifestantes e por Donald Trump vão ser agora analisados neste momento. Mas eu acredito que, em função de tanto interesse que tem os democratas e republicanos, como a gente mencionou, que o processo seja célere, como também ser um assunto, uma análise um pouco mais objetiva, menos complexa do que o assunto anterior, eu acredito que vai demorar menos do que as 3 semanas ou quase um mês que demorou o processo anterior. Então, provavelmente, em 2 semanas ou em 10 dias, nós tenhamos um desfecho definitivo. Muito bem, nós conversamos com Manuel Furriela, coordenador do curso de Relações Internacionais da FMU. Bom, muito obrigada pela entrevista. Agora, eu que agradeço, uma boa semana para vocês. Muito obrigada, professor, para o senhor também.